Olá, aqui é Thales Azevedo, reumatologista em Belo Horizonte, com ampla experiência em doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, por exemplo, e o reumatologista mais seguido do país. Algo do qual eu me orgulho muito, porque isso ajudou a moldar como eu trato as pessoas com doenças autoimunes hoje em dia. E hoje eu vou dar um gostinho daquilo que é o navegador da artrite reumatoide, o meu programa de aulas gravadas em conjunto com aulas ao vivo, onde eu falo o essencial para uma pessoa com uma doença autoimune como a artrite reumatoide possa participar e aumentar suas chances de ter ótimos resultados com o tratamento da sua doença. E eu quero que você acredite em mim porque existem várias pessoas que estão a um passo. Faltam apenas algumas coisas para que ele aumente essa chance, para que ele consiga alcançar a remissão. Às vezes é corrigir de uma forma adequada a alimentação, às vezes é fortalecer aquele ponto de mentalidade, de doença autoimune, para conseguir vencer os desafios relacionados a ela. Às vezes é ter uma prática de exercício físico, às vezes é um conhecimento necessário em relação a outros sintomas de doenças autoimunes para você ter um comportamento preventivo. E quando você alcança a remissão, quando você chega na remissão, isso impede que você tenha as deformidades da artrite reumatoide ou você tenha os problemas que o lúpus possa provocar. Porque na remissão, a doença ela dorme, ela fica dormindo, evitando que você tenha os danos articulares. Então, fique nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou falar sobre o segredo da remissão sustentada, o conceito de remissão, quais são os pilares que ajudam um paciente a chegar na remissão, quais são os fatores que ajudam a sustentar a remissão, quais são os gatilhos que fazem a doença voltar em atividade e quais são os sinais de que ela possa voltar em atividade para você poder agir o mais rápido possível e assim se mantendo cada vez mais tempo durante a remissão. Então fique nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui ouvindo algo que você não sabia antes. Então, para comprovar isso, assista esse depoimento de uma pessoa que sabe que quando ela tem informações relacionadas à saúde, ela consegue melhores resultados. Fui diagnosticado com uma artrite reumatoide há mais ou menos 8 anos. Fiz um tratamento que eu não levei muito a sério, porque o primeiro médico que me atendeu, ele não me deu explicações sobre a doença, mas eu tive uma crise muito forte, uns 5 anos atrás. Procurei um novo médico, que aí eu fui receber a orientação adequada, de que se tratava a doença, que era uma doença autoimune, que não tinha cura, porém, mas tinha tratamento. Estou a ter uma vida mais saudável, a ter uma alimentação mais saudável, a fazer exercícios físicos, e a partir daí eu tive uma nova qualidade de vida. Eu, no princípio, a fazeres domésticos, coisas simples do dia a dia, que é carregar uma sacolinha na mão, uma sacolinha de supermercado, eu não dava conta de fazer, coisas normais, que era pegar uma criança no colo. Eu tenho uma netinha, ela, com meses de nascida, eu não conseguia carregar ela no colo, porque era muito difícil, eu sentia muitas dores. Eu fazendo o tratamento correto, eu seguindo as orientações do médico, eu tenho uma nova qualidade de vida. Hoje em dia eu tenho muito mais força muscular, eu consigo fazer uma academia, eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo cuidar dos meus afazeres, consigo trabalhar sem dor. Era muito difícil para mim, na primeira consulta que eu fiz com o médico, cheguei lá muito triste, chorando muito, falando para ele que eu tinha uma netinha recém-nascida, que eu não conseguia pegar ela no colo. E foi muito importante ele me acolher, falar para mim que eu podia ficar despreocupada, que a gente ia arrumar um jeito, que ele ia cuidar de mim. Então, assim, então hoje em dia eu tenho uma vida muito mais tranquila, não sinto dores horríveis igual era antes. Já tem mais ou menos 1 ano e meio que eu não tomo medicamento nenhum para a doença. O médico me orientou que a gente entra em remissão, mas que pode acontecer, de voltar a qualquer momento. Por isso não se deve deixar de fazer o acompanhamento. Espero que todas as pessoas que têm essa doença, que procurem se esclarecer referente à doença, de quais sintomas, de quais tratamentos, que deve ir ao médico, que deve fazer acompanhamento, não ficar procurando aí soluções milagrosas, porque elas não existem. Eu mesmo já ouvi muitas vezes que, nossa, você não quer sair, a gente tá lá morrendo de dor, e a pessoa te convida para ir em algum lugar, ou te convida para fazer algum tipo de exercício, alguma caminhada, e você não quer ir porque está com dor, e a pessoa te chamar de preguiçoso, de desmotivado. Ninguém sente a dor da gente. Então, eu passei por isso até na minha casa mesmo, com as minhas filhas, achavam que eu estava até manhosa demais, porque tinha dias que eu passava mais tempo na cama, eu não dava conta de fazer as coisas corriqueiras mesmo da casa, e elas ficavam achando que eu estava de preguiça também.
ninguém sente a dor da gente, então a gente tem que procurar mesmo tratamento, procurar um médico que te auxilie, que te oriente, porque viver com dor não é fácil, mas é só quem passa que sabe. É importantíssimo a gente ter um acompanhamento, levar uma vida mais saudável, cuidar da mente, cuidar do físico, para viver melhor. Antes de entrar especialmente na aula, eu queria só contar para você como eu cheguei até aqui, porque isso foi uma construção de longos anos para que eu entendesse aquilo que é uma necessidade dos pacientes com doenças autoimunes como artrite reumatoide. Lá em 2017, eu terminei minha residência em reumatologia na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Eu fiz minha prova de título de especialista em reumatologia, passei e aí comecei a praticar a reumatologia vendo os meus pacientes no consultório, depois no Hospital Mater Dei, no Instituto Horizonte e na própria Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, para sedimentar, para aumentar o meu conhecimento dentro da área. E isso me ajudou muito. Na residência eu já tive contato com centenas, talvez milhares de pacientes com artrite reumatoide ou outras doenças autoimunes. E depois da residência eu continuei tendo contato com esses pacientes, aumentando ainda mais a minha experiência com esse assunto. Quando eu comecei, eu também abri as minhas redes sociais. Eu comecei com o Instagram, depois fui para TikTok, depois fui para YouTube, fui para Twitter e várias outras redes sociais. E lá no começo, meu objetivo era muito claro, eu queria ensinar as pessoas e, claro, atrair pessoas para o meu consultório particular. Mas algo muito mágico aconteceu, porque eu comecei a ter contato com a realidade das pessoas com doenças autoimunes. Eu comecei a aprender com elas aquilo que era problema da vida delas e que talvez não fosse tão endereçado, tão relacionado à atividade médica. Vou te dar um exemplo de um paciente, o que eu vou chamar aqui de Sr. Roberto. Eu vou trocar o nome para preservar a privacidade dele. O Sr. Roberto tinha psoríase, uma doença que faz lesões extensas na pele e que sofria muito com preconceito no trabalho. Ele não conseguia ir à praia, por exemplo, porque ele tinha vergonha de usar sunga ou algo desse tipo. Até que um belo dia ele veio me contar isso no consultório e com o tratamento nós conseguimos recuperar a autoestima dele para ele voltar a ter qualidade de vida. Mas no meio tempo em que ele ainda não tinha tratamento ou que o tratamento ainda não estava fazendo efeito, ele teve esse problema do preconceito, ele teve essa dificuldade. E aí eu te pergunto, será que não é trabalho meu também falar um pouco sobre preconceito, explicar para as pessoas que não é bem assim? Eu acredito que talvez seja sim parte do trabalho. Uma outra paciente chamada Maria, vou colocar outro nome fictício, a Maria tinha dificuldades de exercer sua profissão por causa da artrite reumatoide. Ela estava toda inflamada, já tinha deformidades e ela não conseguia mais ter acesso à sua capacidade física porque ela trabalhava como costureira. E ela não sabia nada, não sabia dos direitos dela, não sabia o que ela podia fazer com aquilo. E aí eu te pergunto, será que trabalhar essa questão dos direitos do paciente com doença autoimune também não seria uma atividade que eu poderia ajudar? Então foi por isso que aos poucos foi crescendo essa necessidade de juntar em um lugar apenas todas as informações necessárias da artrite reumatoide, seja elas relacionadas à mentalidade da doença, né? Relacionadas às ações sustentáveis para ajudar com que a pessoa não só saiba o que é o alimento certo, o que é o exercício certo, mas que ajude aos poucos ele progredir nisso, a entrar nisso efetivamente na vida dele. Um lugar onde a pessoa possa assistir aulas sobre os medicamentos, sobre os principais sintomas relacionados a doenças autoimunes, sobre os principais exames, e onde ela pode encontrar informações fidedignas, né, informações verdadeiras, em que ela não fique perdida nas redes sociais, ou no Instagram, ou no Google, ou qualquer outro lugar, porque você já deve saber que existem diversas pessoas que utilizam das informações em doenças reumáticas, doenças autoimunes, para se aproveitar dessas pessoas que têm doenças crônicas. Então foi disso que nasceu o navegador da artrite reumatoide, de uma necessidade dos pacientes de encontrar a informação correta em um lugar só, de uma forma bem estruturada, bem organizada, para que você progrida cada vez mais e participe melhor do seu tratamento. Então, no navegador da artrite reumatoide, eu falo tudo aquilo que eu considero necessário para o paciente com artrite reumatoide participar efetivamente do seu tratamento. Nós temos aulas gravadas sobre mentalidade, sobre os principais exames, principais medicamentos, maternidade, paternidade, ou sintomas de outras doenças autoimunes, além de aulas ao vivo, em que eu falo sobre o essencial da artrite reumatoide, eu falo sobre os algoritmos de tratamento, as doenças diferenciais, né?
falo sobre direito da artrite reumatoide, né, e várias outras coisas muito importantes. Ou seja, eu coloquei em um lugar só tudo aquilo que é necessário para você entender sobre a artrite reumatoide. Nas minhas consultas eu já falo sobre isso para alguns pacientes que me acompanham, mas o tempo disso ele é muito curto, né? Porque na consulta médica eu tenho que fazer a avaliação da sua história clínica, fazer o exame físico, depois nós vamos conversar sobre o seu diagnóstico e tratamento, e no final da consulta sobra ali 15, 20 minutos no máximo para eu conversar com você sobre a sua doença autoimune, para eu te explicar essas coisas que são necessárias. Então, os pacientes que acompanham comigo, eles demoram às vezes várias consultas para ter acesso a todas as informações que eu acho que seriam necessárias para eles. Agora, no navegador da remissão, somente o primeiro módulo, onde eu falo sobre mentalidade da doença autoimune, já tem quase 1 hora de gravação, né? Então não é prático, não é possível eu falar tudo o que é necessário para todos os pacientes. E por isso que eu coloquei isso em um só lugar. Então, para quem é e para quem não é o navegador da artrite reumatoide? O navegador da artrite reumatoide é para quem já tem o diagnóstico da doença, para quem entende que a informação ela é algo relevante, para quem não quer se sentir perdido em informações erradas, não quer ser vítima de picaretas de saúde que estão prontos para tomar o dinheiro de vocês e quer melhorar, aumentar as chances de chegar até a remissão em conjunto com o seu médico. O navegador, no entanto, não é para quem não tem o diagnóstico, não é para quem não tem acompanhamento médico regular, porque aqui a gente não está tentando substituir a avaliação médica, nós estamos colocando apenas um curso com aulas gravadas e aulas ao vivo sobre doenças autoimunes, que serve para complementar o acompanhamento médico. Então, seja comigo ou seja com outro reumatologista, é importante que você saiba que isso aqui não vai substituir uma consulta médica. Para você entender a importância disso, eu pedi para essa paciente gravar um depoimento falando aquilo que ela acha sobre as informações de saúde, as informações sobre a artrite reumatoide. Tenho artrite reumatoide há 25 anos. A pior fase da artrite para mim, acho que para todo mundo, é o início, né? Até fechar o diagnóstico, a gente não sabe como que ele está lidando, vai se adequando às medicações. E nisso a artrite reumatoide vem com tudo, nos impossibilitando de realizar simples tarefas do dia a dia, como escovar os dentes, pentear o cabelo, segurar uma xícara de café. É tudo muito dolorido, muito exaustivo. Eu melhorei muito com o tratamento certo, voltei à minha vida praticamente 100% normal, vamos dizer assim. Consigo fazer de tudo hoje, faço faxina, faço ginástica, faço caminhadas, longas caminhadas, consigo fazer tudo. Então busque conhecer a sua doença, busque conhecer o seu corpo, os medicamentos que você toma, os efeitos colaterais. A sua interação com o seu médico é muito importante, porque ele vai te falar tecnicamente como a doença age e você vai falar no seu dia a dia como está sendo para você e nisso vai buscar sempre o melhor tratamento. Então nunca deixe de tratar. O tratamento é muito importante e faz uma grande diferença. Então agora nós vamos entrar propriamente na aula, onde eu vou falar sobre remissão, o conceito dela, quais são os pilares de uma remissão sustentada. Primeiro nós vamos falar sobre o conceito. A remissão é o momento em que a doença está dormindo, ela não está mais provocando dano ao seu organismo. Um erro muito comum das pessoas acreditarem que a doença autoimune está sempre evoluindo, né? Ela está sempre piorando, como se fosse uma escada rolante do shopping, né? Onde você vai constante subindo. Na verdade, o comportamento natural da maioria das doenças autoimunes, ela se assemelha muito mais a uma montanha russa, né? Tem os momentos que ela sobe, tem o momento que ela desce, e assim vai, independente daquilo que é feito de tratamento. Ou seja, se a pessoa não fizesse tratamento, imagina aí uma pessoa lá da década de 80 que não tinha acesso a tratamento adequado, naturalmente a doença dela ia passar por períodos de atividade, onde ela ia lá em cima, né, provocando dano, alteração estrutural, e naturalmente também ela ia passando por momentos lá embaixo de remissão, onde a doença para de atacar e para de evoluir. Então, quando a gente faz um tratamento de uma doença autoimune, como a artrite reumatoide ou outras doenças, além do controle da dor, né, que é extremamente importante, nosso objetivo é fazer com que essa fase que a doença entre em remissão, ela permaneça, ela dure o máximo de tempo possível, evitando assim não só as dores, né, e outros problemas, mas evitando que a doença progrida e faça deformidades nas articulações, ou no lúpus fazer alterações nos rins, ou na síndrome de Sjögren pegar as glândulas lacrimais e parótidas, ou nas vasculites pegando a pele, pulmão e outras coisas importantes,
ou seja, evitando que a doença ataque os nossos órgãos nobres. Então, remissão é o momento que a gente consegue deixar a doença dormindo e ela se mantém nisso, evitando os danos estruturais. A remissão ela é possível para praticamente todas as doenças autoimunes e não tem ação, não tem relação com o uso ou não de medicamentos, ou seja, a pessoa pode estar em remissão durante o uso de medicamentos. E é nesse momento que a gente começa um processo gradual e lento de retirada das medicações. Então, não cometa o erro de você entrar em remissão, ver que a doença parou de ter sintomas e simplesmente suspender o seu tratamento. Porque o que fez você chegar até esse momento, o que fez você controlar, é justamente esse tratamento que você está fazendo. E para que você faça de forma segura a retirada do medicamento, é fundamental o acompanhamento médico para que isso seja feito de forma lenta e gradual. Então eu já falei o que é remissão, então eu vou explicar agora o que é a atividade da doença. A atividade é quando a doença começa a fazer o processo inflamatório de forma que essa inflamação seja capaz de alterar ou destruir a arquitetura de órgãos nobres, como as articulações, pulmão, coração, rins e por aí vai. Na artrite reumatoide, por exemplo, a doença tem como alvo a sinóvia, que é uma estrutura que fica dentro da articulação e que quando ela permanece inflamada por muito tempo, ela muda de forma para um tecido chamado pânus e esse pânus ele consegue invadir os tecidos e os ossos, fazendo com que você tenha deformidade das articulações. Então a consequência da doença, a consequência da atividade no médio e longo prazo, é ela provocar deformidades na artrite reumatoide. No lúpus, ela inflama muito os glomérulos, que são as estruturas de filtragem do sangue lá no rim, fazendo com que você tenha uma nefrite, ou as doenças podem afetar o pulmão, por exemplo, fazendo uma pneumonite, pode afetar o sistema nervoso central, fazendo uma encefalite, uma cerebrite, dessa forma. Então, quando a gente tem uma atividade da doença, o nosso objetivo é melhorar o tratamento, organizar esse tratamento para que a pessoa volte ao período da remissão, que é quando ela está com a doença controlada. Então, agora que você já entendeu o que é remissão e o que é atividade da doença, eu vou falar dos pilares para que você tenha uma remissão sustentada, o segredo da remissão sustentada. O primeiro pilar, e esse não tem como a gente tirar, a gente não tem como não falar dele, é o acompanhamento médico com um especialista, uma pessoa que tenha conhecimento da sua área. E isso vai depender de qual doença você tem. Se for artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus, artrite psoriásica, essas doenças são acompanhadas pelo reumatologista. Agora, doença, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, geralmente é o coloprocto ou então gastroenterologista. Se você tiver uma esclerose múltipla, aí, no caso, é o neurologista que acompanha. Mas é fundamental ter esse acompanhamento, porque independente de você estudar, de você ser uma pessoa que procura entender sobre a sua doença autoimune, não tem como você substituir a experiência do médico, Então, só de artrite reumatoide, eu já vi milhares de casos, milhares de pacientes, eu sei todas as nuances que essa doença pode provocar. Então, quando você tem essa experiência e você ajuda o paciente, ela é complementar, ela complementa o tratamento dessas pessoas. E, além disso, quando a gente consegue chegar à remissão, é fundamental o acompanhamento médico para a gente ir retirando gradativamente os medicamentos, Porque tem que ser o objetivo do seu tratamento, quando for possível, se você estiver bem, começar a retirar e, se possível, ficar até sem medicamento nenhum. Então, o primeiro pilar do segredo da remissão sustentada é você ter um acompanhamento médico regular com um especialista experiente que saiba tratar a doença que você está lidando. O segundo pilar do segredo da remissão sustentada é você se informar em fontes adequadas sobre a sua doença, sobre os principais elementos dela, saber a fundo e afinco cada um dos elementos da doença autoimune. E acredita em mim que tem muita gente que está muito perto de alcançar essa remissão, de ficar muito bem, mas falta apenas um pouquinho de informação, às vezes um detalhe que está ali num dos vídeos gravados, ela já ajuda e consegue se manter lá por máximo de tempo possível. E é aqui que entra o navegador da artrite reumatoide, onde tem lá as aulas gravadas, tem as aulas ao vivo, para que você tenha um local para você ter informação necessária para acompanhamento médico, para complementar o acompanhamento médico e você entenda cada vez mais sobre a sua doença. Então, informação de qualidade, fidedigna, que você usa aquilo para ajudar o seu tratamento em conjunto com o acompanhamento médico, é o segundo pilar do segredo da remissão sustentada. Então, para comprovar isso, assista esse depoimento de uma pessoa que sabe que quando ela tem informações relacionadas à saúde, ela consegue melhores resultados. Estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com a artrite reumatoide.
comecei a sentir dores. Essas dores foram se tornando incapacitantes, foram me limitando, me impedindo de fazer as atividades de vida normais. A dor era uma dor que me tirava o sossego. Mas de tanto reclamar, e assim, as pessoas ao meu redor já achavam que era uma coisa da minha cabeça. Aí foi ficando limitada, até que eu fiz os exames, deram positivo para artrite reumatoide, eu nunca imaginei, eu nem passava isso na minha cabeça. E quando essas dores me limitaram, assim, pela manhã eu levantava da cama com dificuldade para caminhar, com quase que vontade de levantar de gatinho, com apoio das mãos, porque os pés e os joelhos eram insuportáveis. E tenho visto muito resultado, eu vou fazer 6 meses desse tratamento. E hoje eu posso te falar que eu retornei à minha atividade normal. Hoje eu posso fazer coisas que há muito tempo eu não fazia. Eu estou cheia de atividades, porque eu fui deixando as atividades de lado, que eu sabia que eu não ia dar conta quando eu estava no alto grau de doença. Eu me sentia incapaz, com dificuldade. Eu sabia que se eu pegasse uma atividade eu não ia conseguir finalizar, que eu ficaria muito abalada com as dores. E hoje não. Hoje eu tenho disponibilidade para fazer tudo. O que me alegra mais é que agora, nesse período de tratamento, eu recebi uma ligação do meu irmão com mesmas queixas, mesmas dores limitantes, com dificuldade para fazer as atividades, que as pessoas descredibilizavam ele, achando que era frescura, moleza, mas se sentia totalmente incapaz. Foi quando, ao vê-lo fazendo tantos exames, tomando tanta medicação, eu sugeri a ele que fizesse um exame de artrite reumatoide. Ele correu atrás, positivou, e mais uma vez, mais um paciente que deixou de ter medicação variadas, tratamento errado, e agora está com o tratamento correto e objetivo. Então é importante que a gente corra atrás, busque conhecimento, busque se informar, e a minha experiência com a artrite reumatoide é muito boa, porque eu consegui ver um prognóstico, eu consigo ver um futuro através dessa doença, que até pouco tempo atrás não tinha, era incurável, mas a gente pode ter o controle dela e viver bem, viver com qualidade de vida e visualizar um futuro com competência, com capacidades. É assim que eu me sinto hoje. O terceiro pilar, e esse eu considero um dos mais importantes, é você ter contato com pessoas que compartilham da mesma doença que você. É fundamental que você entenda que cada pessoa tem uma doença um pouco diferente. Tem gente que tem artrite reumatoide mais leve, que nunca evolui, que não destrói as articulações, e tem outras pessoas que têm artrite reumatoide rapidamente progressiva, né, que destrói as articulações, mais debilitante. Então você ter contato com pessoas que têm artrite reumatoide, isso te ajuda muito. E isso é outra coisa que eu proporciono no navegador da artrite reumatoide, porque lá você vai ter acesso a um grupo de Instagram dedicado à artrite reumatoide, onde você vai receber as informações e você vai ter também contato com outras pessoas para você poder discutir e conversar sobre a artrite reumatoide. O quarto pilar é você participar ativamente do tratamento da doença. Você não pode delegar 100% das coisas que você faz, porque ninguém vive a sua vida, né? Ninguém entende as suas necessidades. A única pessoa que consegue entender isso é você mesmo. Então o acompanhamento médico ele é fundamental, o conhecimento ele é fundamental, você ter colegas com artrite reumatoide é fundamental, mas nada disso vai adiantar se você não for participativo, você não for organizado, né? Então você tem que sim que saber o nome das doenças que você tem que saber os medicamentos que você usa, né? Tem que ter fácil os seus exames, onde você guarda numa pasta ou algo desse tipo. Você tem que se dispor a fazer atividade física, se dispor a fazer alimentação correta, se dispor a fazer higiene do sono, porque se você não participa, o processo ele se torna muito mais difícil e muito mais atrapalhado, né? Então eu tenho um módulo específico sobre isso que eu chamo de ciclo de ações sustentáveis, né? Onde além de eu te ensinar sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre tudo que é importante, eu ainda te dou umas dicas para ajudar você a começar a fazer essas coisas e conseguir fazer pelo máximo de tempo possível. E por fim, o último pilar é você ser uma pessoa que tem intuição remissiva, que é aquele momento que você identifica precocemente os sinais que a doença possa estar ativando e fazendo com que você procure o mais rápido possível assistência médica, seja no pronto atendimento, seja procurando o seu reumatologista, o seu neurologista ou quem quer que seja que vai te ajudar a cortar essa crise o mais rápido possível. Então, o que eu chamo de intuição remissiva? É aquela pessoa que consegue identificar que a doença está voltando a reentrar em atividade. E aí, quais são os sinais de que a doença possa estar reativando, né? Que você possa estar voltando a ter atividade da doença? O primeiro deles, você vai se lembrar daqueles sintomas da época que você teve o diagnóstico. Então, se você sentia dor e inflamação nas juntas, por exemplo, na artrite reumatoide, e aquilo ali já estava bem mais tranquilo, depois que você entrou em remissão e tudo mais, se aquilo voltar a acontecer, né, se você voltar a ter inchaço
das juntas das interfalangianas, das metacarpofalangianas, dos punhos, joelhos e tornozelos, isso pode indicar que a doença está voltando a ter atividade da doença e esse é o momento de você agir precocemente e tratar para evitar que seja uma atividade mais grave. É importante que você saiba que nem sempre quando a gente tem atividade, a gente precisa voltar com todos os medicamentos ou então trocar o tratamento. Às vezes um tratamento momentâneo ali já é o suficiente para fazer voltar a doença, voltar para a remissão. O segundo indício de atividade é você ter sintomas novos relacionados à doença autoimune, tá? Então, por exemplo, na artrite reumatoide é uma doença que pode afetar o pulmão, por exemplo. Então, se você não tinha um problema pulmonar, não teve um processo infeccioso, não teve alguma outra coisa desse tipo, mas agora você começou a ter tosse crônica, começou a ter escarro no catarro, né, sangue no catarro, começou a ter dor torácica, falta de ar, começou a ter elementos que indiquem que alguma coisa pegou o pulmão, esse é o momento de você procurar atendimento médico, porque pode estar acontecendo ali uma pneumonite pela artrite reumatoide. A pele também é outro órgão que pode ser afetado pela artrite reumatoide. Então, se você começou a ter pequenos pontos avermelhados ou machucados nos membros inferiores, principalmente, aquilo ali pode indicar uma atividade da doença. Lá no meu curso eu falo especificamente de todas as doenças, quais são os sinais de atividade, quais são os sinais de reativação da doença. Aqui na artrite reumatoide é fundamental você conhecer pelo menos esses dois, do pulmão e da pele. Mas se você tiver sintomas como úlceras orais, aftas, queda de cabelo, mancha de pele, alterações oculares, né, com vermelhidão ou baixa visão, né, baixa acuidade visual, alterações intestinais como diarreia, sangramento intestinal, né, isso tudo pode indicar que a doença está reativando, afetando outro órgão além daquele que você já tinha no começo. E isso por si só já indica que você procura assistência médica. Então, quando você procura assistência médica mais precoce, né, quando você começou a ter algum desses sintomas, você ajuda a voltar a ter um tratamento mais rápido e assim voltar mais fácil para a remissão. É o que eu chamo de intuição remissiva, né? Eu tenho um módulo onde eu falo somente sobre isso, para que você compreenda melhor e entenda melhor sobre a intuição remissiva e te proteja mais sabendo os sintomas de doenças autoimunes, sintomas de reativação, quais são os sintomas que indicam que você deveria procurar pronto atendimento e assim você agir o mais rápido possível. Outro sinal que pode indicar a atividade da doença é você ter alterações nos exames de sangue que muitas vezes você não percebe, você não sente, né? Então, por exemplo, às vezes uma anemia que está acontecendo, às vezes uma queda das plaquetas, uma queda dos leucócitos, né, que são as células de defesa, ou então perda de proteína na urina, né? São exames que podem mostrar alteração e eles podem indicar reativação da doença. E para aqui é fundamental que você tenha acompanhamento do médico, né? Porque é só o médico preparado que vai conseguir ver isso para você. Mas no curso, né, no módulo, no navegador da artrite reumatoide, tem um módulo que eu falo de todos os exames e, portanto, alguns deles que indicam a atividade da doença vão estar lá para que você saiba e já identifique precocemente e procure o mais rápido possível o atendimento médico. Ainda dentro da intuição remissiva, é fundamental você saber quais são os gatilhos de doenças autoimunes e saber identificar mais precocemente para você ter uma postura preventiva em relação a esses gatilhos. Então, quais são os gatilhos relacionados à reativação de uma doença autoimune? Tabagismo, etilismo, estresse, né? Estresse é um fator muito relacionado à reativação de doenças autoimunes. Estados de alteração hormonal, por exemplo, como a gestação, uso de anticoncepcionais em alguns casos, como no lúpus, por exemplo, pode ajudar a ter reativação da doença, cirurgias, traumas e as infecções. Então esses 8 são os principais gatilhos de você ter uma reativação de doença autoimune. E aí quando você identifica eles, né, e você sabe todos eles, e é importante que você tenha uma postura de preservar você mesmo, né, de você identificar quais são os seus gatilhos, né, porque algumas pessoas têm gatilhos muito específicos dela, você tem que começar a ter um comportamento preventivo em relação a esses gatilhos, né? É claro que é muito difícil a gente evitar tudo, né? É muito difícil você evitar 100% o contato com infecção, é possível você evitar 100% o estresse. Mas você pode fazer algumas medidas para que você ajuste isso na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, se você tem um familiar, que você tem uma briga, que você tem uma discussão e tudo mais, talvez seja melhor você afastar, parar de conversar, e às vezes evitar o contato com uma pessoa que está te provocando estresse o tempo todo, porque isso faz você reativar a doença, né? Então, se você
vai a um ambiente que tem mais gente, talvez seja o momento de você usar uma máscara, você fazer uma vacinação mais intensa, né? Você se proteger previamente de processos infecciosos, né? Se você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você vai ao seu médico conversar, ver o melhor momento, e assim você vai prevenindo, você vai tendo atitudes de prevenção em relação aos gatilhos da reativação da doença. Então agora, se você tiver em dúvida se você está ou não em remissão, eu vou te sugerir observar os seguintes sinais. Primeiro, que você não tem mais sintomas relacionados à época do diagnóstico, né? Então as juntas não inflamam mais, né? Você não tem mais aftas, não tem mais lesões de pele, ou seja, os sintomas da doença autoimune, eles desapareceram. Lembrando que a dor nem sempre é relacionada com a atividade da doença. Então é possível a pessoa sentir dor mesmo com a doença em remissão. E isso acontece porque a dor ela pode acontecer por desgaste articular, ela pode acontecer pelas deformidades que a doença provocou, ou ela pode acontecer por outros motivos, né? Tendinites ou alguma outra coisa que não é necessariamente relacionada à atividade da doença. O segundo indício de que a doença está em remissão é a melhora dos parâmetros laboratoriais, né? Então, exames, por exemplo, como a proteína C reativa, a velocidade de hemossedimentação, no lúpus, o anti-DNA, o complemento, né? Que são exames que possam indicar a presença da doença. É importante, no entanto, que você saiba que muita gente permanece com esses exames alterados, apesar de não ter mais sintomas da doença estar controlada. E só o médico experiente vai saber identificar isso para você. Um terceiro indício, né, de que a doença está em remissão é que, junto do seu médico, né, você começou a reduzir gradativamente os medicamentos. Né? Você está precisando cada vez menos de corticoides, anti-inflamatórios, até mesmo dos imunomoduladores e imunossupressores. Né? Então, a doença em remissão é o momento que a gente começa a reduzir gradativamente os medicamentos até não precisar mais dele. Então, agora eu vou responder algumas dúvidas frequentes em relação à remissão. A primeira dúvida mais frequente é se precisa usar medicamento quando você está em remissão. E, na verdade, o objetivo quando a gente está em remissão é justamente começar gradativamente a retirada dos medicamentos. Mas não é para você tirar os medicamentos de uma vez, né? Não é para você suspender os imunossupressores por conta própria. Você vai ter que progressivamente retirando esses medicamentos acompanhados do médico. Uma segunda pergunta muito frequente é quanto tempo demora para chegar à remissão. Mas isso é muito particular de cada pessoa, né? De cada paciente, de cada doença, isso varia muito de acordo com a intensidade que a doença apareceu, né? Mas dependendo do tratamento que você estiver fazendo, como metotrexato, os imunobiológicos, você vai começar a ter alguma resposta, geralmente com 1 mês, né? Mais de 3 a 6 meses, que é o período ideal do medicamento fazer efeito e você já está caminhando para melhorar a doença, né? Não necessariamente você vai chegar até a remissão. Então essa regra mais ou menos de 3 a 6 meses, ela funciona basicamente para todos os imunomoduladores, inclusive os biológicos, tá? Então se você está usando um biológico, começou agora, você vai usar ele pelo menos uns 6 meses, 4 a 6 meses ali para você avaliar se dá para se precisa trocar ou não. Então é muito variável esse tempo, mas geralmente a gente pensa aí que o paciente com 3 a 6 meses ele tem que ter melhorado a atividade da doença, está em baixa atividade ou então já ter chegado até o período da remissão. Outra pergunta frequente é se é possível ter dor quando você está em remissão. E a verdade é que é possível, porque nem sempre a dor está relacionada com a atividade da doença. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando que então não tem que tratar a dor. Mentira, a gente tem que tratar a dor independente de ser relacionada à atividade da doença ou não. Mas isso pode acontecer porque a pessoa pode ter outras condições dolorosas, como a fibromialgia, a artrose, por exemplo, ou porque a doença já provocou algum dano nas estruturas articulares, fazendo com que ela tenha dor. Mas, geralmente, pode acontecer sim da dor acontecer independente da remissão, mas isso não significa que a dor não tenha que ser tratada e endereçada de forma adequada. Uma outra pergunta é quais são os fatores que podem fazer a doença reativar, né? Eu já falei brevemente, mas eu falo novamente. É você ter contato com gatilhos de reativação da doença, como estresse, tabagismo, etilismo, você ter, por exemplo, insônia por longos dias, você ter infecção, trauma, cirurgia e várias outras coisas, ou seja, contato com algum gatilho que faça o processo autoimune se reiniciar e perpetuar. E por isso que eu falo que é importante você saber esses gatilhos e se proteger deles. Eu espero que você tenha gostado. Eu falei muito sobre o conceito da remissão, né? Aquele momento que a doença está dormindo. Falei muito sobre a atividade da doença, né? Aquele momento que a doença está evoluindo e que ela pode provocar danos. E eu falei também dos pilares do que eu chamo do segredo da remissão sustentada, né?
que é você ter o acompanhamento médico regular, você ter conhecimento adequado sobre a doença, né? Num lugar importante você saber sobre aquilo, você ter contato com outras pessoas que tenham artrite reumatoide, você saber identificar sinais precoces de atividade da doença e também saber quais são os gatilhos de uma doença autoimune, fazendo com que você procure mais precocemente tanto assistência médica quanto também que você evite esses gatilhos, você ter um comportamento preventivo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que foi um gostinho apenas de um dos módulos que a gente tem no navegador da artrite reumatoide. O navegador da artrite reumatoide é o conjunto de aulas gravadas, onde eu falo de 8 módulos em que eu falo sobre filosofia da superação, um conjunto de aulas onde eu falo da mentalidade que você precisa ter para chegar à remissão e se manter lá o máximo de tempo possível. O segundo módulo eu falo da bagagem essencial, quais são os elementos que você precisa saber de doenças autoimunes, conceitos, quais são os gatilhos, quais são os conceitos de remissão, quais são as palavras que às vezes você talvez não entenda, né? O que significa imunossupressor, imunomodulador, imunossupressão e várias outras coisas. Além disso, nós temos um módulo sobre o ciclo de ações sustentáveis, para que você não apenas saiba qual é a alimentação correta, exercício físico, higiene do sono e várias outras coisas importantes, mas organizado de uma forma que você consiga fazer essas coisas. Depois disso, nós temos o módulo da intuição remissiva, do qual eu dei um gostinho para você sobre isso hoje. Nesse módulo eu falo sobre a remissão, eu falo sobre sinais de atividade, eu falo sobre sinais que a doença possa necessitar de um acompanhamento médico mais próximo, sinais de gravidade, né, aquele momento que você precisa talvez ir a um pronto atendimento ou algo desse tipo, como você faz para controlar cada um dos gatilhos que faz com que a doença autoimune reative. Além disso, nós temos um módulo sobre os principais sintomas de doenças autoimunes, incluindo a artrite reumatoide, um módulo sobre os medicamentos mais utilizados das doenças reumáticas e doenças autoimunes, um módulo sobre os exames mais importantes de doenças autoimunes, além de um último módulo sobre maternidade e paternidade, para esse momento tão especial da vida, e para você também que tem uma preocupação se você vai transmitir isso de forma hereditária, né, para os seus filhos, como você pode observar o melhor momento de levar um filho para um reumatologista ou um médico para você identificar uma doença nele que talvez esteja começando. Além disso, você vai ter acesso às aulas ao vivo, que acontecem sempre às quartas-feiras, 16h30, mas se caso você não consiga participar da aula na hora, você consegue acessar posteriormente através do mesmo aplicativo das aulas gravadas. Nessas aulas ao vivo eu vou falar sobre o essencial da artrite reumatoide, o diagnóstico da artrite reumatoide, as doenças que podem simular artrite reumatoide, os algoritmos de tratamento da artrite reumatoide. Além disso, você vai ter acesso a um grupo dentro do Instagram específico de artrite reumatoide, onde você vai poder fazer suas perguntas, você vai poder tirar suas dúvidas e vai poder interagir com outras pessoas com artrite reumatoide também. Então, se você interessa, esse curso ele geralmente sai no valor de R$ 357, mas para esse final de ano, por causa da Black Friday e outros elementos, eu resolvi baixar um pouco esse preço para ficar R$ 257 e você ainda consegue dividir isso. Para você que for entrar nessa próxima semana, eu vou oferecer algo a mais, eu vou te dar um elemento a mais para você participar, que é uma aula sobre os direitos do paciente com artrite reumatoide, que vai ser feito com um advogado específico sobre isso. E nessa aula, você que entrar nesse grupo, você vai poder entrar através do Zoom e fazer perguntas direcionadas tanto para mim quanto para o Dr. Pedro, que vai me ajudar nessa aula. Então, se você gostou, agora é o momento de você participar, entrar. E eu tenho certeza que entrando nesse grupo de artrite reumatoide, você vai aproveitar cada vez mais, vai ter informações importantes, vai acessar essas informações de forma facilitada, ajudando você a alcançar a remissão e se manter lá o máximo de tempo possível. Então, se você tiver interesse nisso, é só você clicar no link que você vai receber pelo grupo de WhatsApp, ou vai estar aqui na descrição do vídeo, e fazer sua compra. E qualquer dúvida, você vai ter sempre acesso a alguém para te ajudar e tirar suas dúvidas. E se você entrar nesse grupo e ainda assim tiver alguma dificuldade, não gostar, não conseguir, achar que não é para você, você tem direito ao reembolso e consegue receber o seu dinheiro de volta sem problema nenhum, sem ter nenhuma dívida com nada com isso, tá? Então espero que você entre e goste muito.